Se você, assim como eu, imagina o melhor cenário da mobilidade urbana numa cidade densa e compacta, já deve ter tido algum desconforto com o pessoal do patrimônio histórico. Então, vem comigo que eu posso te poupar uma treta. Oiê, eu sou a Danae Fernandes, você tá no Giro da Mobilidade Urbana e eu tava na Praça Pamplona, em São Paulo, onde tinha atrás de mim um casarão histórico reformado com um café lotado e um prédio ultra contemporâneo na minha frente. E o meu convidado, Gabriel Rostey, me disse que isso deveria ser normal, mas parece que o Brasil tá fazendo força para que isso não aconteça. Esse café sempre está bombando. Exatamente, esse palacete aqui. E na nossa frente um high-tech. Exato, E complementar. E o high-tech, ele acaba dando uma viabilidade econômica para esse terreno, de modo que puderam efetivar a restauração desse palacete, que por muito tempo ficou fechado. E hoje a arquitetura desse palacete chama muita gente para vir nesse café. O Gabriel é cofundador da ONG Preserva São Paulo, a primeira ONG de preservação histórica da cidade. E logo de cara ele me surpreendeu, não com uma defesa xiita de tombamento, mas muito pelo contrário, com uma crítica dura sobre como o Brasil protege e não protege aquilo que tem valor histórico. Eu estava vendo uma novela da Globo chamada Terra Nostra, que mostrava uma São Paulo antiga, construções antigas e tal. Aí eu via e eu pensava, mas eu não vejo essa São Paulo, onde que está essa São Paulo? E aí eu comecei a pesquisar na internet, eu era novinho, assim, e aí eu fui descobrindo as construções. Essa curiosidade virou ONG, virou Conselho Municipal de Política Urbana, virou mestrado e virou uma crítica dura nessa área que ele mesmo escolheu. Eu acho que aqui no Brasil pouca gente se interessa por patrimônio histórico e entre os que se interessam, muitos têm uma postura meio xiita de, por exemplo, demonizar a verticalização, demonizar novos edifícios, sendo que não são os novos edifícios que destroem o patrimônio histórico. O que eu já vi de casos de construções antigas que foram simplesmente descaracterizadas ou então destruíram para transformar em estacionamento, ou então igreja destrói o próprio patrimônio, construção centenária, para não fazer nada, não é só para fazer prédio. São Paulo tem menos de 5.000 construções protegidas. Para ter uma ideia, Nova York tem mais de 36.000. Rio de Janeiro, que é menor do que São Paulo, tem 24.000. E não é falta de patrimônio, é que o sistema pune quem tem esse patrimônio. Isso, um conhecido meu, ele tinha uma construção tombada que estava com um problema no forro, com infiltração e tal. Para ele poder fazer a obra, ele tinha que ele precisava da aprovação do Compresp, que é o órgão municipal de São Paulo, do patrimônio histórico. Ele tinha conseguido uma verba para fazer essa correção e não autorizavam, simplesmente porque tem a fila para analisar tudo. E ele estava muito preocupado que com a demora, que já estava levando mais de 9 meses, quando autorizassem, o dinheiro que ele tinha já não fosse mais suficiente para fazer a correção. E aí acaba sendo um castigo para um proprietário que tem o seu imóvel tombado. Aqui tá a virada que me interessa como urbanista de mobilidade. Quando a gente fala aí de cidade compacta, que vai subdividir, que vai verticalizar, que vai adensar, tudo isso é muito interessante para a eficiência da nossa mobilidade urbana. Mas aí vem uma treta com o patrimônio, não é? Gabriel me diz que não. O problema não é a mobilidade e o problema não é o patrimônio. É a nossa legislação que não deixa os dois coexistirem. O incorporador, ele trabalha com o terreno como uma tábula rasa. Por exemplo, tenho esse lote aqui de 1.000 metros quadrados, eu posso construir até 8.000 metros quadrados, sei lá, então eu vou construir 8.000 metros quadrados. Se tem uma construção antiga ali, é lógico que ele vai querer derrubar essa construção antiga, porque essa construção antiga, se ele mantiver, ela vai roubar o potencial construtivo que ele tem. Ou seja, eu acho que, antes de tudo,
Se a gente tem essas construções, esses inventários, essas construções que seriam, isso aqui teria algum valor histórico. Se existe isso, você pode fazer com que essas construções não contem no cálculo do potencial construtivo. Sim. Então, sei lá, tem um terreno que tem uma casa de 500 metros quadrados ali, e você poderia construir até 8.000 se derrubasse a casa. Então você pode construir os mesmos 8.000 mantendo a casa de 500. E tem mais, a literatura já mostrou que bairros históricos que têm vias mais estreitas, um antigo uso misto do solo, muitas vezes são aqueles que mais incentivam a caminhabilidade, porque tem um caminhar mais interessante, é mais seguro andar de bicicleta e tem uma promoção da mobilidade urbana sustentável. O Gabriel me deu um alarde que muitas vezes essa pseudo-oposição ela acaba sendo perigosa, porque se usa o patrimônio tombado para impedir uma verticalização ou um adensamento como uma desculpa, que é o que acaba prejudicando a mobilidade urbana. A questão do patrimônio ela é usada aqui em São Paulo como um escudo anti-verticalização, uma política meio NIMBY, aquele Not in My Backyard, que falam que não, esse prédio vai tapar a vista do prédio onde eu moro. Então, essas pessoas, de repente, lamentam qualquer construção ordinária, medíocre, que é demolida, assim, fazem um escândalo. Quando não, São Paulo é uma cidade que ela tem que se adensar bastante mesmo. A gente vê um bairro dotado de infraestrutura, com metrô, próximo do centro e tal. Jardins? Jardins, exato. Ou então Pinheiros, por exemplo. Pinheiros é o segundo maior hub de transporte de trilhos em São Paulo. E as pessoas acham que não pode fazer prédio lá, tem que fazer prédio lá. Tem que aumentar muito a densidade. Os jardins, como são hoje, que são praticamente um vazio urbano. Mora pouca gente, não tem uso comercial, as famílias são cada vez menores, então são imóveis que também estão perdendo a viabilidade. O melhor que deveria ser feito ali seria ver quais são as construções que têm valor histórico, proteger essas construções, porque elas estão sendo demolidas. Tem uma pegadinha aí que os bairros jardim, eles são tombados. Só que eles são tombados como desenho de rua, como quantidade de lotes, etc. Os coeficientes são tombados. As casas não são tombadas. Então tem lá uma casa bonita, antiga, de 1910, da primeira ocupação inicial do bairro. Se você quiser destruir, você destrói. É só você respeitar gabarito de altura e tudo mais que tá tudo bem. Na minha opinião, seria necessário proteger essas construções que têm valor, transformar essas construções em residências plurifamiliares. Então, eventualmente, tem uma casona ali, faz uma obra que você divide e passa a ser uma espécie de condomínio. Outra, os terrenos são muito grandes, você pode construir casas como se fosse estilo condomínio mesmo, no fundo, em outras áreas do terreno. Ou então você, onde tem lotes que já não tem mais construção com valor histórico e tudo mais, você pode fazer eventualmente predinhos de 3 andares. Com comércio no térreo, para dar dinamismo. Não tem que ser uma coisa ou outra, só que a gente não se permite mais discussões que não sejam do tipo 8 ou 80. Se você é gestor público ou influencia a mobilidade urbana, tá aqui a recomendação prática do Gabriel e eu subscrevo. Fazer um inventário geral do município, porque o que acontece muito, que é uma pena, é o seguinte: as proteções aqui, elas se dão meio a conta-gotas. Então, assim, não tem nada protegido. Vou proteger a igreja, o mercado municipal, o teatro, as coisas mais emblemáticas, famosas. E aí, o resto, muitas vezes, é demolido sem nunca ter sido nem avaliado do ponto de vista histórico. Então, a coisa que mais acontece aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma construção que, se você perguntar para todo mundo que está andando na rua, as pessoas vão adorar. Nossa, casa linda, não sei o quê. Blá, blá, blá. Só que ela nunca foi avaliada
pelo órgão do patrimônio histórico e aí ela não é tombada. E aí o proprietário ele tem todo o direito de demolir aquela construção, que não é tombada. E pior ainda do que o proprietário, o incorporador, a sociedade ela é dividida em diferentes funções. A função do incorporador não é ficar pensando no patrimônio histórico. Ele quer fazer prédio, ver se tem viabilidade econômica para isso e tal. E tem uns que têm mais sensibilidade, vão aproveitar o patrimônio histórico e tal. Outros não têm e não precisam ter. Seria ótimo que tivessem, mas não, a gente não pode cobrar isso deles. E aí o inventário ele é fundamental, fazer uma espécie de um raio-x do que a cidade tem, para proteger a priori. Porque outra coisa que tem acontecido muito em São Paulo são os escândalos, assim, quando alguma coisa vai ser demolida. Só que aí é tarde demais. Tombamento não é sinônimo de congelamento. Inventário não é sinônimo de proibição. E patrimônio histórico não é inimigo da mobilidade urbana. O que é inimigo da mobilidade e também do patrimônio é uma legislação que não consegue integrar as duas coisas. E vamos lembrar que a cidade que nos conta de onde viemos é exatamente aquela cidade que a gente mais gosta de desfrutar. E aí, como é que tá o patrimônio na sua cidade? Me conta e eu quero te ver no próximo Giro da Mobilidade. Até lá!